Eu queria já começar essa nossa partilha com uma canção, para a gente poder prestar atenção um pouco na letra dessa música e que fique mais claro que durante a nossa partilha, durante essa pregação, até mesmo o sentido dessa música, para que a gente consiga, provavelmente você já ouviu, às vezes até num contexto um pouco diferente, que eu vou explicar, mas é uma canção que vai nortear um pouquinho aqui nossa partilha. Venha o Senhor me ofertar. Cante a minha vida. A minha vida. Sei que muitas vezes a gente ouviu essa música num contexto de vida religiosa, de vida consagrada, mas a gente aqui quer quer iluminar aqui essa nossa partilha com uma outra vertente para essa canção, para a gente trazer para o nosso dia a dia. O tema que foi passado, que é o que Deus inspirou aqui para esse dia de hoje, é consagra-me ao vosso serviço. E esse trecho dessa frase, ela é retirada de uma consagração que Santa Teresinha fez à Irmandade dos Santos Anjos na sua primeira comunhão, né? A maioria, talvez alguns de vocês já saibam disso. A primeira comunhão dela, antes da primeira comunhão, ela fez a seguinte oração: consagro-me solenemente ao vosso serviço, na presença de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria e das minhas companheiras. Prometo guardar a fidelidade e esforçar-me para imitar as vossas virtudes, especialmente vosso zelo, a vossa humildade, obediência e pureza. Então, Santa Teresinha aqui consagrou-se aos santos anjos, e esse trecho nós podemos trazer para a nossa vida, de como também consagrar a nossa vida a Deus, como Santa Teresinha fez.
Eu quero que vocês peguem a palavra de Deus aí para a gente poder esmiuçar um pouco, verso por verso, de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 e o 2. Romanos, capítulo 12, primeiro versículo mesmo. Amém? Pode ser que a tradução, né, seja um pouco diferente, mas aqui é os conselhos e preceitos morais e já começa falando sobre a verdadeira religião. Então eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra da salvação. Palavra do Senhor, perdão, falei errado. Essa é uma passagem de São Paulo aos Romanos, onde ele não fala com um chefe. Ele já começa assim: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa passagem de São Paulo, ele fala com um irmão que suplica aquele povo, aquela comunidade, no caso, romanos. E ele pede não como uma obrigação, mas uma resposta de amor, porque ele diz: pelas misericórdias de Deus. Então ele já começa suplicando como um irmão, né? Não como um chefe, mas ele suplica como um irmão por amor a Deus. Esse sentido espiritual logo desse início é que nossa consagração a Deus, ela vai perpassar pelo amor, não pelo sentido de medo, não pelo sentido de obrigação, mas simples e puramente pelo amor a Deus. Quando São Paulo diz: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando São Paulo diz apresentar, oferecer os vossos corpos, ele diz, porque no Antigo Testamento eram oferecidos animais. Vocês lembram disso? Eram oferecidos animais no altar, né? Em sacrifício, em oferta a Deus. Até tem, né, uma tradição que diz: quanto mais amor, assim, quanto mais você quer ofertar a Deus, você dá oferta, né, oferece em holocausto ali um animal maior. Então, se for um animal pequenininho, né, não dava, não era tão bem visto assim, entende? Se tiver um animal muito grande. Então, aqui São Paulo já diz que Deus não quer, Ele quer os nossos corpos, Ele quer a nossa vida, mas não os nossos corpos como oferta, né, de sacrifício do corpo, né? Por exemplo, me ofertar me matando, por exemplo, como era com os animais, mas em sacrifício vivo. O que isso significa? Um dia a dia, a minha vida ofertada, entende? Não mais ofertar a Deus algo para matar ali diante de um altar, mas ofertar a minha vida. Isso é o sacrifício vivo que nosso Senhor pede. Isso é algo muito maior. O nosso corpo, quando ele diz oferecer-lhes vossos corpos, é de oferecer tudo. Sabe aquilo de se desgastar, como São João Paulo II, por exemplo, né? Humanamente falando, os exames clínicos, ele dizia que o seu corpo,
ele foi ao extremo de desgaste, de amor, de pastoral, de se entregar. Então aquilo, por exemplo, do Adriano aqui, ele ficava 24 horas acordado, ainda é pouco, porque a gente tem que se desgastar mesmo. A gente tem que se desgastar pelo Evangelho, se desgastar, cansar. Como São José Maria Escrivá falava, a gente tem que passar o final do dia espremido igual um limão. São José Maria Escrivá falava isso, sabe? Imagina uma limonada, você acabou de fazer a limonada. É aquele limão todo espremido, sabe? Se no final do dia você não está assim, é pouco. Então o nosso dia no final ele tem que estar assim. Às vezes o nosso corpo pedindo realmente descanso, porque você se ofertou. E às vezes essa oferta não vai se dar aqui, pegando o microfone, falando, no dia a dia mesmo que eu estou falando, é se doar, se sacrificar na sua casa, pelos seus filhos. Isso é viver o Evangelho. Viver a nossa vocação primeira, a vocação no nosso estado de vida, né? Daquilo que Deus nos chamou. Depois também esse sacrifício de apostolado, de onde Deus te chamou a servir e se desgastar nesse apostolado e se entregar como sacrifício vivo. Sacrifício santo, que também São Paulo nos diz. O que é esse sacrifício santo? Separado, consagrado a Deus. Porque às vezes nós podemos nos cansar, né? Podemos nos cansar. Eu não preciso ser cristão, por exemplo, para me cansar e me desgastar, por exemplo, no meu trabalho, com a minha família. Mas Ele quer que esse desgaste seja santo, porque não pode ser só um cansar por cansar. Tem que ser em oferta. São José Maria, vou falar sempre São José Maria, que é meu santo de devoção. Eu sei que eu estou falando de Santa Teresinha, mas ela vai entender, não vai? Então São José Maria Escrivá sempre falava que o Senhor está entre as batatas, em cortar as batatas. E quando eu estou cortando as batatas ali para fazer almoço na minha casa, eu estou me entregando e ofertando. Santa Teresa d'Ávila também dizia que o Senhor está entre as panelas, ou seja, né, enquanto as freiras lá viviam a vida no Carmelo, viviam a vida enclausuradas, não era só em momentos de oração que estavam em Deus, mas em todos os momentos, inclusive entre as panelas. Então todas as vezes que você estiver cansado, mas você precisa ir fazer o almoço, precisa fazer o jantar, o homem precisa sair para trabalhar, precisa disso, faça isso por amor, que vai gerar um sacrifício santo. É algo corriqueiro que nós podemos. Nós não vamos ter que fugir, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas em casa, a gente precisa fazer isso. Então que façamos então com Deus. Porque a gente pode fazer reclamando, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quando a gente faz isso de forma santa, o fardo se torna um pouco mais leve. Porque nós estamos ofertando a nossa vida como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus. O que é um sacrifício agradável a Deus? Jesus claramente fala isso nos Evangelhos, claramente mostra isso nos Evangelhos, que não é só sobre rituais, mas sobre o coração. É óbvio que nós, como católicos, precisamos dos ritos, mas não adianta só o rito. Não adianta eu participar, por exemplo, da Santa Missa e, assim, entenda o que eu vou falar, e estar de corpo presente, sem viver. Não estou falando que a gente não precisa, ou que, se eu não estou com vontade, então não, você tem que ir mesmo, senão você não tem vontade. Mas viva a Santa Missa, sabe? Esteja diante de Nosso Senhor no Calvário, de corpo, sangue, sabe? Da sua alma ali presente. Esse é o sacrifício agradável. Nosso Senhor, Ele não quer que a gente venha para a missa, fique aí, assim, sabe? Sem vontade, estar com o coração longe, pensando nas coisas que você precisa fazer na hora de chegar em casa. Eu sei que às vezes é difícil, mas se você perseverar e falar assim, uma vez eu ouvi o Padre Paulo Ricardo falando isso, provavelmente já aconteceu com vocês, que acontece comigo também, é distrair, né, na hora da missa. Você acaba distraindo, você pensa em outra coisa e fala, o que eu vou fazer nessa hora? Joguei tudo fora? Não, traz para cá. Traz para a senhora e fala assim, olha aqui, como eu sou miserável, distraí mais uma vez, perdão, Senhor,
vou voltar, aí você volta. Aí mesmo que você distraia de novo, Senhor, como eu sou miserável, mas eu vou voltar. Estou aqui de novo prestando atenção. Isso às vezes até na nossa oração pessoal. Você separa 10 minutos, por exemplo, de vida de oração pessoal, uma oração espontânea e silenciosa. No seu quarto, aí 3 minutos você já está pensando na roupa que você tem que lavar, você está pensando na moda de dizer, você está pensando nas coisas que você tem que fazer amanhã na hora de chegar do trabalho. Aí você fala, aí você vai jogar fora esses minutos que você fez de oração, não traz para a oração essa sua distração. Fala assim, olha aqui, eu estou tentando, mas eu estou pensando mais uma vez aqui que eu preciso fazer lá atrás para a oração. Conversa com Deus, o que está no seu coração, para que a sua distração seja a sua oração também. Entende o que eu quero dizer? Então, não são somente rituais, mas é um ritual que vai ser completo com a minha entrega de coração. Não é sobre vontade. Isso aqui não é sobre vontade. Porque às vezes a gente vai fazer as coisas mesmo sem vontade. Então eu tenho que participar da Santa Missa mesmo sem vontade. Tenho que fazer, por exemplo, as regras de vida. Às vezes você tem umas regras de vida, tem um plano de vida ali a seguir. Tem que rezar, vai rezar um texto. Eu não estou com vontade, não interessa. Vai rezar um texto mesmo sem vontade, mas traz isso, essa não vontade para a sua oração. Então assim, eu não estou com vontade, mas vou rezar assim mesmo. Santa Teresa d'Ávila nos ensina que mesmo quando não estamos com vontade, ali nosso Senhor está conosco de forma mais profunda. Santa Teresinha entregou tudo isso com muita simplicidade. Não era só um ato litúrgico, sabe? Igual ela fez essa consagração ali, a Irmandade, ao carisma, essa Irmandade dos Santos Anjos na época. Não, ela não foi somente litúrgica, ela queria viver aquilo, ela queria consagrar a sua vida, a vida inteira como oferta. Então não basta fazer isso assim, de vez em quando, é todos os dias. É alimentar essa consagração a Deus todos os dias. Essa consagração, quando eu falo de consagração, é uma consagração de vida. É diferente da vida consagrada. A vida consagrada é o termo que a gente utiliza para os padres, as freiras, os freis, tem uma vida consagrada. Agora, quando a gente troca o termo, troca a ordem e coloca consagração de vida, isso já encaixa para nós leigos, que podemos consagrar a nossa vida com um ato público ou privado. Às vezes de forma privada. Alguém aqui é consagrado a Jesus por meio do método de São Luís, Maria, consagrada a Jesus por meio de Nossa Senhora? Então, isso é uma consagração, é um ato de consagração. Você é um leigo consagrado. Nós, por exemplo, Adriana e eu, nós somos da comunidade Mãe do Homem Novo. Nós somos consagrados a Deus por meio do carisma Mãe do Homem Novo. Entende? Então aí é uma consagração de vida, onde nós nos entregamos a Deus de forma completa dentro do nosso estado de vida. E isso todos nós devemos fazer, mesmo que não seja um carisma específico, Entende? Então tem várias formas, como a Santa Teresinha fez aqui nesse ato, com 9 anos de idade. 9 anos de idade. O próximo trecho, o próximo versículo é: este é o vosso culto espiritual. Esse é o vosso culto espiritual. Aqui Paulo nos mostra que o culto verdadeiro é o culto espiritual, é a vida ofertada. Eu até anotei aqui para não perder o nome, mas em grego fala logike latreia. Logike latreia significa um culto consciente, inteligente, um culto livre. Esse deve ser o nosso culto espiritual. A gente vive com consciência, com liberdade, com integridade, com unidade de vida, sabe? Não é rezar por rezar, não é fazer penitências por fazer, Lembra do louvor que a gente falou? Não é fazer louvor da boca para fora, porque tem que cantar uma música de louvor no início. Não, é porque a gente quer louvar a Deus, é porque a gente precisa fazer isso. Faz parte
da nossa vida espiritual, viver todos esses passos. Não vos conformeis com este mundo. Vocês podem falar o tempo, tá? Não pode seguir, a gente vai tranquilo. Então, tá bom. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Paulo aqui nos pede para não nos moldarmos às coisas do mundo. Não nos moldarmos àquilo que é passageiro, mas ficar os nossos pés naquilo que é eterno. Hoje eu estava conversando com uma madrinha de um sobrinho nosso, e ela estava falando, falando lá da escola dele. E ela fala que toda vez ele chega em casa falando as barbaridades que acontecem na escola. As barbaridades, inclusive, que os professores fazem, alguns, né, claro que não todos, mas que alguns professores fazem lá na escola dele. Das coisas que são liberadas, das coisas que eles não ligam, das coisas que acontecem lá. E eu falei com ela, falei assim, nossa, Ana, que bom que seu filho chega em casa e ainda fala tudo com você, né? Que bom que seu filho ainda chega em casa e fala, mãe, você não sabe o que aconteceu lá. Meu professor falou isso. Olha que absurdo. Sabe? Então, isso aí teve uma hora que a Adriana até tinha saído, mas o filho dela veio e falou comigo as coisas que aconteciam lá. Sabe? E eu fiquei assim, impressionada. Eu falei, nossa, que bom que ele tem você para educá-los na fé, educá-los num caminho reto. Porque se fosse depender, né, da escola, infelizmente o colégio dele, infelizmente a realidade de muitos dos nossos colégios, né? Infelizmente é a realidade dos nossos colégios, das nossas escolas, essa é a verdade. Então, se nós não firmarmos os nossos pés, para firmar os pés dos nossos filhos naquilo que é eterno, vai descambar. Não nos conformeis com esse mundo, ou seja, nós não podemos nos moldar. Papa Leão tem sofrido isso na pele, né? Toda essa pressão para que a igreja se molde. O Papa Francisco também viveu, os últimos papas têm vivido, mas a gente observa a decepção de muitos daqueles que querem que a igreja se molde. O Papa Leão é firme, graças a Deus, firme nas decisões, firme na doutrina, firme naquilo que precisa ser pregado, porque a igreja nunca vai se moldar às coisas desse mundo, nunca vai se moldar. Me lembro da encíclica Humanae Vitae, que é uma encíclica que fala sobre a vida, né? Sobre a vida humana. E agora, né? Paulo VI, na década de 60, era pressionado arduamente a que a igreja liberasse, por exemplo, o uso de anticoncepcionais. E São Paulo VI, ele foi para a capela e rezou uma noite inteira. Saiu da capela e escreveu o Humanae Vitae. Olha que coisa bonita. Saiu da capela e escreveu o Humanae Vitae, o documento da igreja, reforçando o valor da vida humana em todos os seus aspectos, explicando, né, sobre diversos aspectos da paternidade, da maternidade. Inclusive, recomendo que leiam. Que documento rico, maravilhoso, que veio por uma pressão que estava sendo imposta a ele, e foi uma resposta. Não vos conformeis com esse mundo. Foi uma resposta a esse trecho, né, que nós não vamos nos conformar. A igreja nunca vai se conformar a esse mundo, nunca vai se conformar às pressões que esse mundo é marcado, né? A coragem de viver como Deus pede. É coragem mesmo, exige coragem, mesmo que seja difícil. Eu lembro que quando eu me converti, assim, né, 2008, mais ou menos, eu ia para a escola com aquela camisa da canção nova antiga, Castidade, Deus quer, você consegue, lembra dessa camisa? Aí eu estava naquele processo ali de conversão, então eu ia com aquela camisa, Castidade, Deus quer, você consegue, com o texto na mão. Eu ia para a escola, estava nem aí. Eu lembro que
chegou lá, teve um momento que eu estava no banheiro, eu tinha saído do banheiro, estava lavando minhas mãos e tinha um grupo de meninas assim, conversando sobre diversas coisas em relação à sexualidade. A vida íntima delas lá com os namorados dela, enfim, elas estavam falando até. E eu não conhecia essas meninas, mas elas viraram pra mim, sabe quando você está querendo puxar papo? Elas viraram e falaram assim, né menina? Tipo assim, né? Querendo que eu entrasse no assunto. Aí eu fui e falei assim, não, na verdade não é não. Na verdade não é não. Elas começaram a rir, aí eu falei com elas, né? Expliquei pra elas que eu era virgem, eu tinha 15, 16 anos. Eu falei com elas, não, que eu era virgem, que eu estava vivendo a castidade, que eu estava esperando o casamento. Aí elas começaram a zombar de mim, enfim, riram da minha cara. E eu continuei lavando minha mão, lembro que eu continuei lavando a minha mão, deixei elas indo pra lá e elas começaram a sair. Aí nesses grupos sempre tem uma líderzinha, né? Sempre tem uma que puxa. Aí a líderzinha era uma loira, assim, muito bonita, eu lembro disso. Ela voltou e conversou, falou assim, eu queria ser assim, pra te falar a verdade. Eu queria conseguir viver isso, porque eu sempre achei muito bonito, mas não tem como, hoje em dia. Aí a gente começou a ficar a brecha, né? Aí a gente começou a conversar, por mais que depois ela não quis mais conversar comigo sobre esses assuntos, mas foi uma semente que foi plantada, decidi não conformar. De ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o não conformar, sabe? É de não se deixar moldar e você ser um reflexo de Deus. Você ser um reflexo desse farol. Você não é o farol, você é um espelho, um reflexo desse farol que é Cristo. Ele é a luz, né? Então nós somos um reflexo. Nós precisamos ser um reflexo desse Cristo sem nenhuma distorção. Se nós começarmos a nos distorcer, a gente não vai conseguir ser um reflexo puro, limpo, perfeito do rosto de Deus para o outro. Todas as nossas escolhas perpassam por esse não vos conformeis. Então toda vez que você tiver que tomar uma decisão, lembra disso, não vos conformeis. Toda vez que você tiver que tomar uma opinião sobre um determinado assunto, seja ele qual for, não vos conformeis. Não vos conformeis com esse mundo. E a gente consegue perceber isso na vida de Santa Teresinha, uma jovem que desde muito nova poderia ter vivido, né, diversas outras coisas, e ela foi firme no seu propósito, no sonho de Deus para ela. Ela não se conformou, mas ela rompeu todos esses moldes do mundo e de fato viveu a radicalidade do Evangelho numa entrega total dentro do seu estado de vida. E hoje a gente pode pedir a Deus essa graça de não nos conformar com diversas coisas. Cada tempo tem as suas dificuldades, e cada tempo Deus levanta movimentos para que essas dificuldades, essas lutas, essas batalhas daquele tempo sejam confrontadas. Então, diversos carismas, por exemplo, são levantados para confrontar determinada dor do tempo. Por exemplo, consumismo, né? É uma dor esse consumismo exacerbado. Então, se levantam-se muitos carismas, por exemplo, que vivem a pobreza, né? A pobreza, onde se levanta carismas onde você dispõe-se de tudo. Vivemos um mundo onde existe-se esse egoísmo, cada vez mais esse egoísmo, esse tudo para si. E muitas vezes, muitas comunidades, por exemplo, carismas, são levantados para uma vida comunitária, uma vida fraterna, onde você vai dividir tudo com todo mundo. Vivemos uma vida um tempo onde a sexualidade ela é exacerbada, ela é extremamente corrompida. E há, graças a Deus, carismas. Eu não estou falando só de comunidades, né? Estou falando de carismas diversos,
movimentos diversos, onde prega-se a castidade, onde se levantam pessoas, onde conseguem levantar essa bandeira da castidade, da pureza. Vivemos também um tempo onde, se você não quer obedecer, você quer simplesmente viver as suas regras, você quer viver o seu jeito de vida, né? Você não quer obedecer. E aí a gente vem com os conselhos evangélicos da obediência, da pobreza e da castidade. Tudo tem uma resposta. Todos esses nossos males precisam de resposta nossa, de nós cristãos, os males desse mundo, né? O próximo verso: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o verbo aqui, transformai-vos, ou seja, é uma transformação interior e contínua. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é só mudar o comportamento, gente. Não é só mudar as coisas que você faz, mas é mudar a mentalidade, é você começar a pensar como Cristo pensa. É você começar a olhar como Cristo olha. Não é só externo, entende? Não é só uma mudança externa. É claro que as mudanças externas vão acontecer. Naturalmente, Deus vai nos chamar a mudanças externas. Óbvio que Ele vai nos chamar. Mas é uma mudança constante e interior, principalmente. Senão não adianta nada externamente a gente mudar. A gente vai ser como os fariseus, né? A gente vai ser como fariseus que externamente ali parecem pessoas muito piedosas, mas internamente, em casa, na vida interior, continua a mesma coisa. Com uma maçã muito bonita por fora, mas podre por dentro. Então essa transformação, ela é constante. Ela é uma transformação interior. Pensar como Cristo pensa. Olhar para Cristo como Nossa Senhora. Sabe? Imagina você assim aos pés da cruz. Aí imagina você lá no Calvário. Aí você vê agora Nossa Senhora. Pode usar a sua imaginação mesmo. Aí você vê Nossa Senhora. Quem que estava com Nossa Senhora? Lembra dele? São João. Lá aos pés da cruz. Imagina que quando você se vê ali como uma terceira pessoa, né? Então você está aqui com o Senhor, aí você vê Nossa Senhora, você vê São João. O que é essa mudança de mente que São Paulo nos diz, essa transformação? Como de Maria, nós católicos temos um chamado a não olhar de fora, mas a olhar Cristo com os olhos de Nossa Senhora. Então é como se nós mudássemos o nosso ângulo e a gente não mais vê-la como de fora, mas a gente meio que olhar Nosso Senhor lá do ângulo dela. Ajustar o nosso olhar a Jesus ao ângulo que ela está olhando. Essa é uma vantagem para nós católicos, que nós temos essa graça de pedir a Nossa Senhora que nós olhemos a Jesus com os olhos dela, que nós olhemos para a cruz com os olhos dela e não os nossos olhos. Aí as coisas começam a mudar, aí as coisas começam a acontecer, e a gente não mais quer estudar, trabalhar, cuidar da casa com o nosso jeito, mas o jeito de Nossa Senhora. Nós temos essa graça como católicos de viver essa experiência de céu na terra, olhando para Cristo com os olhos dela. Todos os sofrimentos olhados com os olhos dela. Imagina que todas as suas dores, as suas lutas passadas como se fosse ela. Eu acho que a gente vai fazer um pouco diferente, não vai? A gente vai parar de reclamar um pouco, não vai? Imagina você passar por um grande sofrimento e aí você fala: Senhora, como a senhora sofreria isso? Como a senhora reagiria a isso? Aí você faz. É difícil, mas é o que nós somos chamados. As pequenas coisas, os pequenos e os grandes
grandes limitações. Como Santa Teresinha, que se via incapaz de fazer grandes coisas, que se via incapaz de viver grandes mistérios místicos, por exemplo, e oferecia as pequenas coisas, até mesmo desencostar da cadeira, né? Ela desencostava do encosto da cadeira para ficar reta, né? Assim, e ela falava: Senhor, eu te oferto isso. E a vontade dela era de ficar encostada, como a gente tem costume de ficar. E ela desencostava, ficava ali durante, por exemplo, as laudes, ficava assim, por exemplo, durante a missa, durante as completas, durante o ofício das a nos ensinar esse caminho de santidade, de pequenos e pequenos sacrifícios, de pequenos e pequenas ofertas a Deus, nós aprendemos um caminho, uma via de santidade. O próximo verso é: para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito. Então, o fruto, gente, eu acho que uma das maiores, eu imagino que uma das maiores alegrias e um dos maiores frutos de uma oferta a Deus é você conseguir ter esse discernimento da vontade de Deus. Que eu acho que é uma das coisas que mais nos pega. É uma das coisas que nós, por exemplo, mais recebemos quando a gente vai partilhar com alguém. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? É uma das maiores lutas e confusões da nossa cabeça sobre determinado assunto. Nós não vivemos a vontade dele no nosso dia a dia.